Boa noite, gente. Estava adicionando as pessoas. Estamos esperando as pessoas entrarem. Eu tô muito escura, será? Já vou chamar a Tati, ela já está aqui, vou chamá-la já. Oi, Oi, meu amor. tudo zen com você, minha irmã querida? Tudo e você? Com saudade já. Eu também. Oi, gente, boa noite. Meu amor, hoje nós combinamos de falar sobre a magia dos símbolos, que particularmente é um assunto que eu gosto pra caramba de debater, de discutir. E boa noite, gente. Oi, Larica. E é um assunto que eu adoro debater, assim, o simbolismo, né? Então, por indicação, eu acho, das pessoas, né? A gente meio que teve essa ideia, porque é bem legal a gente discutir isso. Então, na semana da sexta-feira 13, o nosso, É, né? O nosso. Esse nosso vídeo hoje é 13, é o 13º vídeo do Tecendo do Seu Voo hoje, né? olha, ai, É, que auspicioso, não gente. é muito auspicioso. Então, assim, Na lua da consciência? né, muito legal. Então, a gente vai falar hoje sobre a magia dos símbolos e como que os símbolos, como que o conhecimento deles pode agregar na nossa vida e trazer à luz, à consciência, algumas coisas que às vezes passam despercebido, passam batido, como que a gente pode travar um contato, né, com os símbolos, um contato assim de para usar na prática ritualística, para usar na prática terapêutica, né? Então A Agatha quer falar sobre símbolos também, gente, tá? Ela vai estar aparecendo aqui, os falando símbolos, símbolos dos os gatos, símbolos felinos, né? né? Então, assim, eu gostaria só de ressaltar que os símbolos, né, já começando a falar no assunto, já é muito legal a gente ver a origem da onde vem essa expressão símbolo, né? Que vem de uma palavra grega, deixa eu só colar. Vem de uma palavra grega que se chama symbalien, que significa agregar. Então, cara, isso a gente já pode viajar aí nessa palavra, né? A palavra símbolo, ela significa etimologicamente agregar, né? E antigamente, na Grécia, o símbolo, né, que era, na verdade, a símbola que eles chamavam, era: Oi, mana! Boa noite, mana! Tudo bem? Que bom ter você aqui. Então, símbolo antigamente, que eles chamavam, era assim: as pessoas tinham uma terra, né? Ou então eles faziam um acordo, e aquele acordo ele era fechado com um pedaço de tijolo. E esse pedaço de tijolo ele era cortado ao meio, ele era, né? Batia o martelo nesse tijolo e era cortado ao meio. E cada uma das partes que fez esse acordo ficava com uma parte do tijolo. E isso se chamava símbola, né? Que era a símbola daquele acordo, a símbola Um contrato. é tipo um contrato, daquela negociação, né? Porque nesse caso, o símbolo ele também traz a noção daquilo que precisa ser complementado. Algo que tem um complemento, né? Não que necessariamente precisa ser complementado, mas sim que tem complemento. Por quê? Eles queriam, na realidade, né, o intuito desta símbolo, que é esse tijolo, né, cortado ao meio, era que quando essas duas partes, dessas duas partes dos tijolos se unissem, eles iam se encaixar perfeitamente como um quebra-cabeça. Ai, que fofa essa gata, gente! É porque não tem ninguém em casa, né? Porque quando tem alguém, ela Ela desaparece, né? desaparece. Ai, que linda que ela é, muito carinhosa. Então, Ela é. essas partes desses tijolos, eles se uniam perfeitamente e isso se formava tipo a montagem de um quebra-cabeça perfeito, né? Então era o símbolo da negociação. Então o símbolo ele traz essa ideia também. Se a gente for pegar originalmente, ele era a representação de um acordo, né?
Ele era a representação de duas partes que unidas se tornam uma coisa só. Isso é muito interessante da gente Interessante notar. esse olhar. Muito interessante, porque hoje em dia a gente acaba usando o símbolo como representação de algo e muitas vezes a gente nem sabe de onde vem o símbolo e o que que ele em essência significa, né? Exato, E aí a gente levanta uma bandeira usando um símbolo numa camiseta ou no celular ou de capa de celular, notebook, enfim, sei lá, que a gente nem sabe direito o que significa, exato. né? E ao mesmo e o contrário também é verdadeiro, eu penso. Não adianta só a gente saber de onde vem, da onde, o que que é exatamente aquele símbolo, se a gente não entra em acordo com ele, em confluência com ele, para que ele resulte o efeito que a gente quer na nossa vida. Exatamente, né? Porque a gente esquece, pegando esse gancho que você falou, de usar os símbolos em camiseta, em capa de iPhone, em capa de notebook, etc., seja o que for, porque daí as pessoas elas banalizam o símbolo, né? Boa noite, gente. Boa Sim. noite. Elas banalizam, né, o símbolo. E às vezes elas nem conhecem o significado e esquecem, como você disse, não conhecem o significado e esquecem que quando a gente usa um símbolo, a gente traz essa energia do símbolo para nós. A gente traz tudo que este símbolo abarca, né? E tudo Sim. que este símbolo abarca é uma grande energia, pessoal, né? Boa noite, gente, para quem está entrando. É uma grande carga energética, pois vários símbolos, né? Existem símbolos que nós criamos hoje, são símbolos criados pelo homem moderno. Mas a maioria dos símbolos, eles são muito arcaicos, muito ancestrais. E quando a gente Não, e usa ainda um símbolo, a gente não pega só. Boa noite, Ana, que saudade. E quando a gente usa um símbolo, a gente pega, então, toda a carga energética deste símbolo, mas também a história que este símbolo carrega, que às vezes um único símbolo tem mais de um significado, porque passou por várias culturas diferentes, porque por, né, anos e anos sendo passado. Oi, Aninha, tudo bem? Boa noite. linda, lindas. Prazer ter vocês aqui hoje. Então, esse símbolo passou por anos e anos de modificações, anos de tradições orais, que acabou, então, por se perpetuar duas noções deste símbolo, né? Boa noite, Eros. É, duas ou mais, né? Sim, Como por um exemplo, a suástica. A suástica se tornou um símbolo de algo ruim, algo nocivo, algo agressivo, algo pesado. sim. E ela, em essência, não é isso, Não, claro que não. né? Não é. Ela tem, em essência, ela significa uma transcendência, uma ligação com a pureza divina enquanto humano, né? E foi se transformado pós-Hitler de uma coisa absurda, É uma né? coisa imposta, né? Algo que é opressor, né? Que tem... Daí a gente, se a gente for mergulhar realmente no significado da suástica, como por um exemplo que a gente conhece, que a gente conheceu na escola, que a gente conheceu aí perpetuando por causa da modernidade pós-Hitler, a gente vai ter uma suástica opressora, a gente vai ter uma suástica preconceituosa, a gente vai ter uma suástica assassina, a gente vai ter uma, né, a Exato. gente vai ter uma Vários suástica. fóbicos da vida, porque não é só homofóbico, é tudo que é fóbico, a suástica Exato, representa, né? exatamente, misógino, né? Tudo. Tudo, castrador, tudo, 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 tudo. Então, originalmente, fugiu totalmente do sentido da suástica, né? Total. Fugiu totalmente. E aí, com a suástica, que é um ótimo exemplo, a gente pode ver que os símbolos, então, eles existem dois pontos onde a gente sempre tem que analisar quando a gente está falando de símbolos, né? Porque nós precisamos entender a história que esse símbolo passou para que a gente entenda qual contexto aplicar este símbolo e como aplicar este símbolo, seja na sua vida numa camiseta, seja num atendimento terapêutico, símbolos, os próprios símbolos chacrais, né? Os próprios Sim, símbolos dos chakras, eu acho que é um assunto muito legal da gente pegar, né? Quando a gente vai falar do poder positivo dos símbolos.
Mas uma coisa de cada vez. Espera aí. Fica com Vamos a por gente. partes. Fica com a gente. Então, assim, quando a gente vai usar, a gente tem que realmente prestar atenção nessas coisas, né? Usar para um feitiço ou algum trabalho mágico. A gente sempre tem que pegar a história desse símbolo, como ele é visto na modernidade, como ele era visto originalmente, e sempre especificar para você, porque o simbolismo tem muito disso, né, Tati? Existe o símbolo, o significado deste símbolo, a história deste símbolo e tá ok. Mas o que este símbolo traz para você? Qual o simbolismo dele para você? O simbolismo pessoal, independente daquele símbolo ter um significado universal, né? Então, assim, É a história do inconsciente coletivo, oi? né? É sair do inconsciente coletivo do símbolo e trazer o símbolo para o seu consciente individual, Exatamente. né? E aí ele ganha um poder no nosso cotidiano, no nosso trabalho mágico, na nossa marca, que é muito maior do que o próprio símbolo. Exato, transcende, né? E Transcende. daí a gente volta no começo da live, né? Quando a gente falou que na Grécia Antiga existia a símbola, né? Que era o símbolo de uma negociação, que era duas partes de um mesmo tijolo cortado, né? Batido martelo nele. Batido o martelo. É muito legal, né? Esse simbolismo do eu bato martelo. Quando eu fecho um negócio, eu bato martelo. Olha da onde vem, olha. E é uma expressão que a gente usa muito, né? Exato, bati o martelo aí, decidiu. Resolveu. Bateu o Tá martelo. decidido, né? É uma decisão que você já tá tomado, né? Todo mundo acha que vem do Sim. direito e tal, e tem a ver também, né? Porque o direito está lá em Roma, na Grécia, né? Sim, Mas tá. é muito legal a gente ver isso, que o símbolo tá nisso também, de bater o martelo nesse bloco de tijolo que era o símbolo da negociação daquilo, né? Então, Sim. partia-se ao meio, ficavam duas partes que, quando se encaixavam perfeitamente. E aquilo era símbolo de um contrato, de uma negociação, né? Então, daí, nesse ponto, a gente volta aí, né? Que a símbola, ela significava, então, duas partes que juntas se tornam uma única coisa que transcende aquilo que a gente consegue ver. Porque se a gente Sim. for pegar um pensamento grego antigo, qual era o real significado, qual era o real valor na realidade, né? Que valor poderia ter um valor legal, né? De negociação, onde se envolvia dinheiro, um pedaço de tijolo com, né, uma parte com cada pessoa daquele acordo, né? Era justamente o significado que aquilo junto tinha. É Justamente, uma só. né? Era justamente o significado que o que isso junto significa para ambas as partes. É algo que Aí transcende, né? Aquela questão visual de um tijolo quebrado ao meio. sim, até porque tem a ver com você dar a sua palavra e o outro dar a palavra. Então, quando a gente vai falar de símbolo, a gente vai falar de concretizar em palavra aquilo que o símbolo traz. Muito real. Né? Então, assim, é muito legal a gente ver vários símbolos aí, tatuagens em sânscrito, e símbolo disso, e os próprios símbolos dos chakras. E às vezes a gente não tem noção do que a gente está trazendo para a gente no positivo ou no negativo. Ou, né? E barra ou, porque não tem como a gente dissociar, né? Não, não. E aí, quando a gente conhece um símbolo e no consciente coletivo, na história e tal, e quando a gente vai trazer ele para o micro, né, que é para a gente ganha um acordo do símbolo em si para conosco. Um contrato. Então, usar um símbolo é um contrato, porque senão o que adianta eu usar os. Vamos pegar um símbolo simples, vamos pegar a cruz. Adianta eu usar uma cruz se a minha postura é incoerente ao que ela significa em essência? E eu não estou falando de Cristo, gente. Eu estou falando do símbolo da cruz. Sim. Né? Que é muito antigo, então, até ao cristianismo, né? Tá. Como tudo, né, meu bem? Exato, né? Mas só para deixar bem claro, assim.
Isso. Só para manter a linha de raciocínio. Então, se não adianta nada eu usar, por exemplo, um símbolo da cruz sem saber o que ela está significando, Exato. né? Ou eu usar uma foice. O que que significa uma foice? Ah, é da morte. Mas por que que a morte usa uma foice? Qual é o sentido desse símbolo enquanto morte? É legal a Então a gente gente vai pegar muito e além do que o símbolo por si só. Nossa, Tati, esse do Boa noite, Lincoln. Tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo? É, muito feliz com as pessoas aqui hoje, gente. Gratidão a todos. Nossa, muito mesmo. É, Obrigado. é legal pegar esse sentido da foice que você falou, que foi muito legal, porque a gente pode encaixar os símbolos, então, nas cartas de tarô, né? Se a gente, se Total! a gente for pensar, a gente vai dar só uma pincelada, né? Porque não tem como, né? Falar dos símbolos no tarô, assim, né? Não, são só 78 arcanos que tem mais de um símbolo por arcano. Então, É, assim, não vai rolar, gente. não, a gente Mas pode tem um fazer curso uma rolando live babadeira. depois, né? A gente pode fazer uma live depois aí, só sobre o simbolismo de algumas cartas do tarô. Falem aí para ver se vocês querem, tá? Legal, legal. Só o simbolismo de algumas cartas, tá? Então, a Boa. gente pode pegar assim, a foice, como você bem citou, do arcano 13 do tarô é a morte, né? É legal que é uma morte icônica, né? Ah, eu tô sem nenhum tarô aqui perto, para quem não conhece saber. Ah, peraí que eu pego. Gente, Pega, sejam bem-vindos à minha cozinha e eu já volto. Peraí. esperem um pouquinho. Então, mas Pronto. eu vou falando, até ela achar A, a carta a do minha tarô. morte não tem. A sua A morte, minha morte não você tem. não tem um tarô de Rider-Waite? É, Esse é o Waite. mas ela não tem uma foice. Mas não tem problema, né? Já dá para ver o que eu ia falar, ó. A gente consegue ver que é uma imagem icônica da morte, né? O cavaleiro da morte, né? Que vem com aquela bandeira, ou então com a foice, né? A caveira, sempre representada, né? Pela caveira, pela morte, né? É um estado que todos vamos chegar, né? Todo mundo olha essa carta e fala: Nossa, que medo, né? Dessa carta morte, uma caveira, ai, que feio. Como assim, uma caveira, ai, que feio? Todo mundo é uma caveira por dentro. Vocês sabiam disso? E quando a gente morre, né? Todo mundo vira caveira, né? Então as pessoas têm Na verdade, não medo. vira, né? Oi? Só tira a capa. A gente não vira A caveira, gente a gente já né? é A caveira. gente é a A caveira. A gente já gente tem uma capinha aqui de carne, né? De músculos e etc. Mas somos a caveira em essência, né? Então, assim, as é. pessoas elas têm um medo, né? Da caveira, da morte, da foice, né? Porque acho que elas se identificam, né? Há essa identificação. Contudo, elas se dissociam disso. Porque a caveira é feio, porque a caveira é medonho, mas todos nós somos uma caveira por dentro, né? E a foice, que em muitos lugares, muitos tarôs e muitas culturas também é representada como o símbolo da morte, né? Em algumas cartas, né, como por exemplo o tarô de Marselha, ele vem trazer a morte não com a bandeira, né? Não, mas ele vem trazer com a foice. E na terra, né, embaixo ali da morte, na terra do chão, tem outras caveiras, crânios, né? E junto com isso, Aqui não tem, aqui só tem pessoas já mas desfalecidas, é mas muito em geral as legal cartas. que a gente consegue ver a vegetação verde, né? E é o É, que? É a vida também, né? E a gente consegue ver que na foice, no tarô de Marselha, por exemplo, quando ele está fazendo assim, é como se ele estivesse. A gente até brincava, né, no curso de tarô, que a morte ela estava era patinando, ela não estava cortando a cabeça de ninguém, porque ela estava assim com a foice. A foice não estava assim, ela está com a foice verdade. como se fosse uma pá, assim, né? Então, quando a gente vai estudar os símbolos e o simbolismo, né, das coisas, como, por exemplo, o valor dos símbolos no tarô, que símbolos que existem no tarô, né, o que a gente pode tirar de complemento para as cartas, não é que o símbolo encerra simplesmente um conhecimento, mas ele está ali para complementar
o que já se sabe. E É para ampliar, né? além disso, né? É para ampliar, É né? para ampliar. Eu acho que além do que o símbolo, vamos pegar a foice. O que que significa a foice? Ah, é a morte. Ela não é a morte. Porque para que que a gente usa esse instrumento enquanto foice, enquanto terra? É. Você precisa da foice para cortar, ceifar o trigo, por exemplo. Arar, né? Você não vai pegar trigo por trigo com tesourinha, com uma faquinha de cozinha, gente. Não é mesmo? Então a gente vai usar uma coisa que é mais rápida, né? É uma ferramenta, Exato. né? E aí a gente já, você estava falando e eu estava pensando nisso, né? Saber usar a ferramenta no nosso dia a dia. Quando a gente vai falar então de simbolismo dessas ferramentas, a gente vai falar também do nosso dia a dia. Sim. Então, por exemplo, quais são os símbolos que a gente tem, por um exemplo, que é comum? A vassoura. Vou trazer aqui o símbolo da vassoura. Por que que esse símbolo é mágico? Por que que esse símbolo é de bruxa, que dá medo? Por que que a gente que é bruxa voa na vassoura? É, isso é Por que que a gente não voa de avião, gente? Né? Então, assim, vamos entender o simbolismo da coisa, porque daí a gente consegue ativar o nosso eu jovem. Sim. E quando a gente entra no simbolismo, a gente abre uma portinha aqui na nossa mente do era uma vez. Sim. E aí essa caixinha abre e a nossa imaginação flui. E a vida vai ficando mais leve com isso. Então, o símbolo também nos ajuda a nos manter em contato com o nosso eu jovem. Que é o que deixa a vida mais divertida depois de adulto. Porque só assim, né, gente? Não, é sério, porque, né, tem fases que, nossa senhora, se você não cria um bom humor ali, você não sobrevive. Exatamente. Precisa do meu jovem, precisa de ter de brincar com as situações mais duras, não que elas não sejam duras, ou leves, ou responsáveis. Sim. Isso precisa manter. Mas o eu jovem é esse resgate do símbolo. É. Né? Quando a gente é criança, a gente brinca de faz de conta. Faz de conta é cheio de símbolo. É mesmo. Total. Não é? Faz de conta que eu sou mãe. Aí eu me faço o símbolo de mãe. As crianças põem até sapato da mãe. Tem algumas, né? O Cauê fazia isso. Aí, então. Agora eu sou uma empresária. Aí você quer uma pasta, porque é um símbolo de uma empresária. Não, um computador. Eu queria um telefone, assim, sabe? Eu brincava de secretária, assim. Ficava, ai, gente, preciso de um telefone. Porque secretária fala muito no telefone. Então, são símbolos que o eu jovem que acessa, né? Isso é muito legal também. Terapeuticamente falando, é uma ligação. Sim, né? Entre o eu racional e o eu jovem. A gente resgata, né? Através dessa conexão do eu jovem que você está falando, a gente não só tem essa interação, mas a gente resgata as coisas lá do inconsciente coletivo, né? E quando a gente fala de símbolos, a gente está falando de consciente, de inconsciente pessoal, de inconsciente coletivo, de arquétipos, de signos, né? Porque signos não é simplesmente os signos astrológicos, né? Quando a gente fala de signo, as pessoas sempre associam a palavra signo aos signos do zodíaco. Quando, na realidade, a palavra signo, ela é usada para muitas manifestações, né? Porque o signo, a palavra signo, ela significa que eu estou passando um significado individual para isso. Né? O signo, ele passa um significado individual para aquilo. Então, o símbolo do signo de peixes fala sobre a personalidade da pessoa e da energia de peixe. Né? Então, o signo, ele vem falar exclusivamente daquilo, em essência. O símbolo, ele já é algo muito transcendente, que pode conter vários signos. Entende? Sim. Né? Então, a gente tem que entender isso. E quando a gente está falando de consciente, de inconsciente pessoal, inconsciente coletivo. Boa noite, mãe. Amo você. Saudade. Saudade, muita saudade. Então, a gente está falando disso, né? E quando a gente faz esse resgate do eu jovem, como a Tati estava falando, a gente também resgata isso, esses símbolos do inconsciente coletivo, do nosso inconsciente pessoal,
coisas que a gente nem lembra, mas que o símbolo ele vem mostrar para nós. Então, às vezes, a gente está fazendo um estudo, ou a gente está num dilema, né? Numa encruzilhada da vida. Ou às vezes vem em sonho, né? Em sonho. Sonhos que são repletos de símbolos e signos que nem sempre se conversam. Às vezes a gente tem um sonho que uma pessoa é aquela pessoa, mas o rosto dela é outra pessoa, a voz é outra pessoa. E o que é isso? Isso tudo é um signo, Sim, é um símbolo. Exato. Que é cheio de signo, que é pessoal para aquela pessoa que sonhou. Exato. Exato. Né? Tá simbolizando. Então o símbolo é muito maior. Exato, tá simbolizando, tá te mostrando alguma coisa ali, com um vestimento, com uma simbologia que você só que sonhou, que vai conseguir fazer as correlações dentro daquilo tudo. Exatamente. Por mais que o outro traduza, tá impresso em você, né? Exatamente, né? Não tem como. Sim, não tem como dissociar e fugir, né? E é legal a gente pegar, né, essa questão do eu jovem resgatar isso, porque então nós resgatamos esses conhecimentos. E quando a gente se depara com um símbolo, a gente fala, opa, este símbolo causou alguma coisa em mim. Eu não sei o que ele significa, eu não sei, né? Eu não sei, mas ele causou algo em mim. Então, procure saber, né? Veja o que isso significa, porque pode... Vamos pesquisar, né? Pesquisar, né? Porque os deuses, né? As energias criadoras, o Deus, como vocês preferirem chamar, eles também conversam conosco por meio dos símbolos. É por isso que muitas coisas sagradas e divinas, até mesmo na igreja, dentro da bruxaria, é uma linguagem simbólica. Né? Porque o simbolismo, além de tudo e acima de tudo, é uma linguagem, né? É uma forma de comunicação. Antigamente, os alfabetos eram símbolos, né? As runas, os hieróglifos, né? Até mesmo o tarô. Né? Então, o alfabeto hebraico, né? Então, são todos simbólicos. Né? Até o nosso alfabeto é derivado desses alfabetos simbólicos. As nossas próprias letras, os números, são símbolos. Né? Então, a gente pode ver que a gente está rodeado e cercado de símbolos o tempo todo, em todo lado. Né? Simbolismo é uma coisa que está com a gente o tempo todo. Então, é necessário a gente seguir no trânsito por símbolos. É uma linguagem, né? É uma linguagem, né? E é uma linguagem que é tão comum que a gente não se dá conta o quão imerso nessa linguagem a gente está. Estamos, né? E olha só que interessante, é uma coisa universal isso. Se você fizer, sim, né, porque tá no inconsciente assim, todo mundo vai saber que você está pedindo para parar. Sim. Não importa em que... Tanto que... Não, e esse exemplo que você deu é sensacional, gente. Vocês já pararam para observar que a câmera fotográfica do celular de vocês, você não precisa apertar lá para ela fotografar? Você faz assim com a mão, ó. Ela fotografa. E é assim. Ou então você no mundo é assim. Você já percebeu? É um símbolo. É um símbolo. Já percebeu? Tem celulares. No meu celular não, mas a câmera digital, por exemplo, tem um modo lá de você sorria e a foto tira sozinha. Sim. Então ela reconhece que você está pronto para tirar a foto, porque você está sorrindo. Então sorria, olha a foto, sorria, você está sendo filmado, né? Então assim, a gente está imerso realmente, como a Tati falou, nesse universo todo holístico e simbólico, né? E é muito, muito simbólico e holístico, e a gente consegue ver o quanto o holismo traz, ou melhor, o quanto os símbolos trazem o holismo, porque essencialmente é isso, né? O símbolo ele vem trazer uma integralidade, né? Nem sei se existe essa palavra, mas vem trazer... Ele transcende, né? Porque ele te mostra todos os ângulos possíveis e não visíveis, de repente, sobre determinado símbolo. Como a gente falou no início da live, a suástica. Exato. Né? Uhum. Que hoje tem um peso e uma energia que não foi para que aquele símbolo foi criado em essência. Não foi. Pelo contrário,
Se você deixa aí, faz uma postagem com isso, você vai ser martelado, crucificado, sei lá o quê, rechaçado. Sim, Só que às vezes a sua intenção por conhecer a história do símbolo e na onde ele foi inserido faz sentido para você aquilo. é, Então a gente tem que tomar cuidado, orar e vigiar, né? Que eu sempre falo. Tomar cuidado com o que a gente está mostrando de simbolismo para não se prejudicar. Não só energeticamente, mas até no mundo digital, por um exemplo. Né? exatamente. A minha amiga Aline, ela perguntou: os números também podem ser considerados símbolos? Sim, também podem. Sim. Os números, eles são um símbolo, né? A própria representação deles é um símbolo, né? Número. E a gente pode, dentro da numerologia, por exemplo, a gente explora ao máximo o simbolismo deste número, né? A numerologia, ela é pautada nisso, né? Em partes, no simbolismo daquele número, no símbolo, no que aquele número traz energeticamente, né? E é muito legal Sim, isso. do que está por trás da soma numérica, né? O Mas portal, sim né? da energia do O número. portal, né, daquele número. A que energia aquele número pode te levar? É legal a gente pegar os números como exemplo, porque o universo matemático, né, o universo dos números, podemos dizer assim, eu não sou muito boa em matemática. Eu sou uma boa numeróloga, mas eu não sou boa em matemática, né? Como diz a Tati, eu sou de espirituais, Energéticas. energéticas, é. Não sou nem de humanas, nem de exatas, sou de energética. Energéticas. Então, matemática e eu, a gente não se dá muito bem, mas eu amo a numerologia. Por quê? Porque a numerologia, ela traz essa noção profunda, né, do simbolismo dos números, né? Então, a gente trabalha com os números de 0 a 9, e esses números em si, eles contêm tudo, todos os outros, né? Então, a gente já começa a perceber aí que é uma coisa louca, né? Como a gente vai pegar, por exemplo, o pentagrama, ele é uma decodificação louca de uma numerologia, uma matemática perfeita, né? Chamada geometria sagrada, que a geometria sagrada, ela é uma forma de trabalhar com símbolos muito, muito ferrada, assim, muito, muito power, muito plus, muito pá, porque é uma coisa assim milimetricamente calculado, tem que ser muito feito certinho, medidas, né? Como, por exemplo, as construções, a arquitetura romana, greco-romana, grega, elas eram pautadas na geometria sagrada. E a geometria sagrada, ela traz essa noção de portais pelos símbolos e pelos números, qual é a energia que você acessa, né? Não, um exemplo disso que você está dando, gente, que para quem é daqui de Taubaté, é a Igreja Santa Terezinha. Muito! Total, é A Igreja totalmente Santa geometria Terezinha, sagrada. ela é milimetricamente pensada e construída e decorada em cima da geometria sagrada, Exatamente. né? E quando você entra lá, você tem uma sensação realmente de você estar transcendendo. Além de se sentir pequenininho. Porque ela é enorme, né? É uma igreja altíssima. Você olha assim para Não, e a forma, né? O símbolo abaulado, né? Te leva para um outro nível de sensação, né? Porque ele vai vibrar aí. Porque, gente, tem isso. Cada símbolo vai trazer uma vibração. Então, exato. por exemplo, dentro da Igreja Santa Terezinha, toda ela é abaulada. É. Toda ela. E o que isso significa? O que esse abaular faz com você quando você entra lá? Não vou nem eu que vou responder. Pensem aí, sintam, lembrem. E o que vocês sentem? Coloquem aí pra gente. Exato. Porque essa é a sensação. Uhum. Você chega lá e você fica vibrando, ó. É muito legal. É legal a gente perceber isso, Né? né? A Catedral de Notre Dame, né? Por exemplo. Notre Dame. Não, aqui, como é que chama? A Nossa Senhora Aparecida aqui, né? Então, a Aparecida do Basílica, né? Norte. A Basílica, né? A Basílica, cara, nossa, a Basílica, ela é totalmente matriarcal, aquela igreja. Ela é totalmente Note que ela é redonda. Ela é redonda. Olha o símbolo. É um Para acolher, redondo, né? cara. Ele é redondo, né? Uma coisa. Eu não sou católica, mas o templo é muito bonito.
né? Não tinha necessidade Sim, de ter não. isto tudo para a santa, mas enfim, essa é outra discussão. Não, é. Mas se a gente for Mas pegar. como obra de arte, como templo, como geometria É sagrada, é tudo perfeito. muito pensado, é perfeito, Ah, igual os né? templos gregos Inclusive o mesmo, né? som, né? O Partenon, Exatamente. né? Sim, É, exatamente. como que é o nome daquele? O Pentágono, lá nos Estados Unidos, Sim. né? Quem não conhece, gente, eu falo quem não conhece, porque até poucos anos atrás eu não conhecia o Pentágono nos Estados Unidos, mas pesquisem sobre o Pentágono nos Estados Unidos, ok? Ok. Ele Tá, tem tá. esse nome que também já é um símbolo, hein? Fica a dica. Exato, né? Isso que me intrigou muito. Falei, nossa, um lugar chamado Pentágono, né? Que interessante. Deixa eu ver o E que que tem. tem lá, né? É, o que tem lá, caramba, né? Muito legal. Então, gente, os símbolos eles trazem tudo isso para nós, né? Muito legal. Dentro da bruxaria, a gente também trabalha muito com símbolos, né? Como, por exemplo, os nossos próprios instrumentos mágicos são simbólicos, né? E muitos dos nossos atos ritualísticos também são atos simbólicos. O que é ser um ato simbólico? O que a gente está fazendo, acessando, quando a gente está falando assim, eu estou fazendo isso como forma simbólica, né? Como, por exemplo, o grande rito simbólico. Dentro dentro da bruxaria, dentro dos sabás da bruxaria, geralmente, não é uma regra, mas geralmente a gente faz o grande rito. O que é o grande rito? O grande rito é a união das polaridades divinas, a união do masculino com o feminino, a união do Deus com a deusa, tá? A união dessas polaridades divinas, né? Para dar vida, para criar algo. Então, qual é a representação disso? Existe a representação real, a representação literal, que seria o próprio sexo, que o sexo em si, se a gente for pegar o sexo, o ato sexual como uma discussão simbólica, a gente também vai longe, tá? Nossa! A gente... Vai! Ixi! A gente vai há 5.000 anos atrás, gente, lá em Brahma, Shiva, Vishnu e pra mais até, hein? Nossa, muito, né? O início Muito. da civilização nada, o início da Como tudo vida, foi né? criado. O início de tudo, né? Só assim, É, né? Porque o sexo, ele sintetiza exatamente isso. O início de tudo. é criação. A criação, né? Então, assim, a gente consegue ir longe nisso. Então, a gente faz essa simbologia. Por quê? Porque o sexo, ele não necessariamente é praticado dentro de um ritual de bruxaria, né? Existem covens e covens, e tem clãs que aceitam essa prática entre os sacerdotes, algo muito fechado e muito sério. Não pensem que é algo que legal, orgia, porque não é. É algo totalmente sagrado e etc. E tem aquele contexto simbólico entre o sacerdote e a sacerdotisa em alguns clãs é realmente praticado. E fiquem espertos, porque tem espertinhos que usam disso também, tá bom, gente? Fica a dica aí. Mas, para quem não adere ao grande rito literal, por grandes perigos e por não haver a necessidade real, pois você consegue fazer um grande rito simbólico com o atame, que é o falo do deus, e com o E o cálice, que cálice. é a vulva, o útero da deusa, o receptáculo que vai receber ali toda a potência do sol, né? A gente tem este mesmo simbolismo Então, com o isso que eu ia caldeirão, falar. né? E com o E santo não, e a graal. gente tem o próprio simbolismo do dia e a noite, por exemplo, Exato. né? Como símbolo do masculino e do feminino, Como o né? próprio. Aí a gente vai falar da vassoura, que é o símbolo do feminino e do masculino em união constante, Exato. né? Sendo apenas um. Aí são dois que se tornam um. Lembra? Aí, ó, aí já são três, olha, outro símbolo, entende? Exato. Exato. Daí a gente vai. Isso que é legal no símbolo, né? Isso que é legal em alguma coisa que é simbólica. É a gente pegar aquilo e destrinchar aquilo, né? É a gente desmontar esse quebra-cabeça, que é um, Desmontar. né? Desmontar e ver de Desmontar. quais pecinhas ele foi feito ali, né? O que foi feito para, o que foi necessário para montar aquele símbolo, porque uma vez que a gente faz isso,
a gente consegue entender o símbolo em profundidade, né? Sim, e aí a gente pode ousar e usar esse símbolo da forma correta para nós, né? Porque daí a gente já se apropria daquele símbolo como sentido, com uma simbologia do que ele representa para dentro da nossa vida, dentro do nosso contexto. E você pegou num ponto legal, que é legal a gente alertar sempre as pessoas, assim, que tem pessoas também que se apropriam de uma forma negativa de símbolos, o que não é legal, né? Não é muito legal. Sim. O que é você se apropriar negativamente de um símbolo? É você pegar um símbolo e falar que ele é uma coisa que ele não é, né? É você Sim. falar assim, olha, para mim o símbolo significa isso, 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 isso. Então eu ignoro totalmente o outro significado que ele já possuía, né? Então, além de você acreditar numa ilusão utópica, porque um símbolo, por exemplo, um copo, independente de você usar ele como um vaso de planta ou para beber alguma coisa, ele sempre vai ser um copo. Então, exatamente, É. né? Ele sempre vai ser isso. Função, Então, assim, mas o símbolo. só que você usar ele como vaso de planta, não é você falar assim, olha, isso aqui é um vaso de planta. Não, isso daqui não é um vaso É de planta, diferente. isso daqui é um copo. Você está usando ele como vaso de planta. Então você não pode perpetuar a ideia de que ele é um vaso de planta, porque ele não é. Sim. Ele é um copo. Para você, ele é um vaso de planta. Você usa ele como Mas vaso é de para planta. você. Exato. O símbolo é você entender, absorver e agregar se quiser, se for possível, e se for coerente, né? Se for coerente. É coerente eu usar um copo como um vaso de planta. É coerente. Sim, aí a coerência, aí então, mas aí para a gente chegar nessa coerência, a gente precisa entender o acordo que existe entre o símbolo que já existe com aquilo que eu quero trazer ou não para minha vida, Exatamente, exatamente. É, né? Porque é, senão eu vou usar um símbolo que não é o que eu quero, achando que eu vou ficar rica, que eu vou ter prosperidade, só que não. exatamente. Exatamente. Aí você faz um feitiço ou você resolve usar aquele símbolo como camiseta, capa de celular e não sei o que lá, não sei o que lá, e não dá certo. Daí a culpa, Porque você não é que não funciona. É porque você não foi estudar, não entendeu para que serve, tá sendo incoerente. sim. Porque também é aquilo, né, gente? Não adianta eu mandar um símbolo lá no WhatsApp de mãozinha, sendo que eu tô mandando aqui dentro a pessoa para aquele lugar. É uma questão de coerência. Ah, mas né, ninguém vai ver a energia que eu tô mandando. Não, Aham, não. Além disso aham. não ser verdade, né? Ninguém vai ver energia sem estar lá, Cláudia. Além disso não ser verdade, né? Que energia É incoerente. chega nossa, do outro lado do mundo você sente a energia das pessoas, mas além disso ainda o símbolo ele fala por si só, né? Então quando você manda Sim, uma mãozinha assim, você está falando, a pessoa está entendendo que, meu, tá bom, então ok, ok, tá tudo bem, tá né? tudo bem, né? E Sim. daí você precisa ser condizente com aquilo, né? Exato. Senão, por exemplo, né, a gente começa a ser incoerente e aí a nossa postura virtual é uma, aí quando a gente encontra com a pessoa é outra postura, é outra energia. Então, por que que você usou aquele símbolo de forma irresponsável até se não era o que você queria falar? E aí a gente vai pegar no símbolo enquanto linguagem, que a gente falou mais no início da live, enquanto linguagem e meio de comunicação. O que que você está querendo dizer para usar aquele símbolo ou não? Muito boa essa pergunta, Né? dona Aranha. O que você Não está é? querendo dizer? O que você está querendo passar quando você usa um símbolo em questão, né? Não, e agora eu vou falar um exemplo de mim, tá, gente? Que eu tô me vendo aqui, né? E a gente fica pensando. Um exemplo, Pan, quando a gente quer cortar o cabelo diferente, por cor, o que que será que a gente está querendo dizer? Isso é um símbolo. É uma É uma linguagem, né? imagem que eu estou gerando em alguém, exatamente. É a minha forma de me comunicar.
Exato. Uma pessoa que é inteira tatuada, ela tem um porquê daquilo, ela quer passar uma simbologia do que ela é. Não É, importa se ela é A, X, B, não é essa a questão, tá, gente? sim. Se você é uma pessoa que não mexe nunca no cabelo, você é um símbolo. O que que isso significa para você, Você não é um mexer? símbolo. Olha que Você frase é um símbolo. forte. Você é um símbolo, cara, né? Você é. Nós somos. Sim, é você o símbolo. Você quer o que você quer passar, né? Você é sempre isso. Nossa, a vida é simbólica, Qual é o símbolo que você representa, muito né? importante isso. Muito importante. Quando você se veste, quando você cumprimenta alguém, quando você está sozinho na sua casa, ainda assim você é um símbolo. E é interessante que você puxa essas energias, né? Você é o que você atrai. A gente volta lá nas primeiras lives do Tecendo Seu Voo, lá nas leis herméticas, né? Sim. Assim em cima como Sim. embaixo, lei da atração, né? Que é o quê? Quando você Vibra. está usando um símbolo, como por exemplo, eu estou me vendo aqui, né? Eu falo, é ametista, né? Quando você está usando um símbolo, você. É claro que a pedra é muito mais que um símbolo, né? Porque ela tem a energia Ó. dela, da pedra. Mas ainda assim é um símbolo, né? É uma ametista. Então, o que você quer alcançar usando este símbolo? O que você quer passar? Hoje, olha que interessante. A hora que eu coloquei o colar, eu falei assim: eu acho que hoje eu estou precisando de um pouco de concentração. Porque eu estou muito assim, eu estou muito cansada. Eu estou muito avoada hoje, distraída, não consegui trabalhar direito durante o dia, eu não consegui aterrar direito. Então, eu precisava de uma pedra para me aterrar, para me trazer para cá, para me dar concentração e me colocar aqui nessa egrégora que eu estou agora, né? Que é essa egrégora de leveza, de espiritualidade, de transmutação que a ametista traz, né? Então, a gente sempre tem que pensar, cara, o que, que a gente quer passar, né? Quando a gente está usando um símbolo, quando a gente. O que, que a gente quer, porque você também se torna um com este símbolo. E você atrai isso, né? Você atrai o que você emana, você atrai o que está em você, né? E você se torna um com aquilo. Porque se a gente for falar de aura, que também daria aí uma outra live, né? Cada energia, cada objeto, podemos dizer assim, já colocando um símbolo já material, como por exemplo um colar, cada objeto tem a sua aura, né? E nós temos a nossa aura. E quando a gente coloca um símbolo na gente, é como se a aura daquele símbolo, a energia daquele símbolo, se misturasse com a minha energia, com a minha aura, com a minha egrégora. E aquilo se torna o quê? A símbola. Lá do início da live. Exatamente, a terceira coisa, A terceira né? coisa que Exatamente, transcende aos exatamente. olhos E físicos, transcende. né? Que Sim, transcende aquilo, que transcende só ao usuário do símbolo e transcende ao símbolo em si, ele sozinho, porque ele com o usuário, ele sendo usado para alguma coisa, ele com algum intento, já se já transforma, é outra coisa. já é outra coisa, né? Sim, sim, sim. E aí a gente vai pensar também se a gente, historicamente falando, como você trouxe, peraí, gente, pegar minha linha de raciocínio. Historicamente falando, a história dessa símbola, né, do quebrar do contrato, digamos assim, né, do firmar um contrato, com a gente pensando que nós somos essa símbola, a gente precisa entender o que que a gente quer passar para as pessoas, Exatamente. né? Tem dia que eu acordo e eu falo assim pro meu corpo, eu falo, quem você é hoje, corpo? O que que você quer ser? É verdade, porque tem dia que eu vou trabalhar online que eu quero ficar de pijama. Exato, né? Mas eu preciso trabalhar online, eu não posso ficar, né? Porque eu preciso do símbolo de terapeuta, da minha cara de terapeuta, da energia que traz esse símbolo. Então, mas eu sempre pergunto pro meu corpo, que roupa você quer vestir hoje? Com esse tempo, como que você vai estar confortável? Exato. Porque é um jeito da gente entender, olhando pra gente, qual é o símbolo que a gente quer passar, Uhum. né? Profissionalmente falando, isso acaba sendo importantíssimo, Sim, muito. Muito, né? né? Porque a gente é sempre um símbolo. É, Então, o que que eu quero passar para os outros? exato. O E símbolo a entrando. ser seguido ou o símbolo a não ser seguido? Um Exato. exemplo a ser,
olhado e observado e olha que legal, ou olhado e fala, quero isso não. A gente precisa pensar nisso. Exato, exatamente, né? É legal, assim, a gente pegar, inclusive, né? Eu ia falar outra coisa, mas agora me veio uma coisa eu vou falar. É legal a gente pegar, inclusive, o nome das coisas, né? Que também é símbolo, né? O símbolo das coisas Sim, que a gente gosta, como, por exemplo, a Nike, né? A Nike, a Nike, exatamente, a Nike é uma deusa, a né? Nike é uma deusa. Para quem não sabe, gente, Nike, e até o símbolo é o mesmo, tá? É Sim. Nike, a deusa da vitória, não é isso? Sim, sim, é a deusa da vitória. Exatamente. E é uma deusa super conhecida. E todo mundo usa Nike lá com aquele risquinho, né? Mal sabem as pessoas que estão ali reverenciando uma deusa, né? Então, assim, Exatamente. reverenciando entre aspas, né? Indiretamente hoje em dia, porque vocês entendem que este símbolo já se tornou uma marca de sapato. Né? Então, Sim. existe essas duas conotações. Então, você pode comprar um tênis da Nike pensando só em algo material, ou com essa informação que você ganhou hoje aqui, você pode usar um tênis da Nike, sabendo que você está trazendo a energia da vitória para sua vida, meu bem. E mais, digo mais, o criador da Nike foi muito do esperto, né, meu bem? Foi muito do Ah, esperto. sempre, Porque foi claro, como a né? gente falou, você traz a energia do símbolo para sua vida. Quando você usa um símbolo, você traz isso para sua vida, né? E é legal a gente ver assim, como quando a gente vai usar um símbolo num feitiço, como por exemplo, existem os feitiços que são sigilos, né? Que é pelos números, você faz ali uma combinação de riscos que, enfim, é uma magia um pouquinho mais avançada aí, mas é um símbolo que se cria que simboliza exatamente o que você quer. É por um símbolo. Ah, por que o símbolo, né? Porque o símbolo é mais fácil de transmitir uma mensagem. É mais Porque fácil o de ser símbolo acessa o seu. entendido, memorizado, É, né? porque acessa o seu eu jovem. E aí você para de Acessa pensar e se deixa levar pela sensação. o E aí, quando a inconsciente, gente né? sente o Aquelas feitiço, o mensagens símbolo, inconscientes. tem muito mais eficiência, gente. A gente já falou isso acho que na live do Hermes Trismegisto mesmo, né? Das leis herméticas, que Sim, você é o que você vibra. a gente Então, vibrou, quando a gente vai gente. construir um símbolo, o que que eu quero atrair com aquele símbolo ou afastar, né? Então, eu vou pegar Então, letras, tem tem todo uma... feitiços, inclusive. Oi? Tá? Não, pode falar. Travou aí? Travou, pode falar. Então, tem feitiços, inclusive, que a gente coloca a mão para emanar aquele símbolo, né? Então, você imagina aquele símbolo, uma luz, né, das suas mãos, imagina os símbolos ali em cima de As um cores são caldeirão, de uma símbolos, né? comida, de algo que você queira abençoar, ou em você mesmo, sabe? Você se imantando com um símbolo de proteção, de poder, né? Isso é magia com símbolos. Existem também os selos, né? Os selos mágicos, que também são símbolos, símbolos universais, que a gente pode juntar tudo e fazer o nosso selo para algum fim. Ou então a gente cria os nossos próprios selos. Então você pega vários símbolos que para você são importantes, que para você são significativos, né? É muito legal a gente ver a associação da palavra significado, significante, símbolo, signo, né? Tudo tá ali no mesmo balaio, né? E a gente E aí, se a gente for pensar nisso das palavras, aí a gente vai para o outro símbolo, né? A gente vai para a simbologia do som. O nossa, que que significa o si, né? O si, né? Né? Ai, mas é o som da serpente. Qual é o símbolo desse som, gente? Se a gente for pegar pela simbologia do som, é um si, mas é você criar algo, né? Você solta aquilo. O reiki, super pensei no reiki, né? O reiki é feito de simbologia, os chakras, né? né? A gente não pode deixar de falar dos Chakras, chakras. não, aí a gente pode falar até da simbologia do som dos mantras, que eu ia entrar falando da serpente, do som do signo da palavra.
A palavra tem um som que é um significado que traz uma energia. Exato. Assim como os mudras, né? Um Uhum. monte de posturas com os dedos e tal, que tem muito O significado nesse yoga em si, símbolo. né? O yoga em si. O yoga em si. O yoga em si já transcende tudo isso, né? Porque o próprio já vem de uma história que não é o que a gente conhece nas academias hoje, é uma outra história, E é legal que né? você é o símbolo ali, né? O símbolo do Você bárbaro, é do o símbolo. guerreiro, da cadeira, do cachorro olhando para baixo. Os asanas são símbolos que você traz para o seu E corpo. é legal São que tem a energias ver que com os você traz. chakras, né? Que cada Totalmente. asana tem a ver com os chakras, e daí vocês entendem que tem coisas que é um agregado aí que a gente consegue, né, pegar para nós. E aí, voltando no som, aí você agrega o som, né? Que é o soltar, o expulsar, junto com o mantra vocálico. Qualquer do mantra aí, gente. Chuta um. Entende? Pensa em um que você saiba. É esse som que você está fazendo. É o de criação, é um símbolo de som, entende? E aí a gente vai pegar, claro, a música. Uma partitura musical é simbólica. Sim, sim. As notas musicais, elas são símbolos de vibração sonora. É legal que Pitágoras, né? Pitágoras, ele categorizou esses sons, né? Essas Ai, notas, amo a escala. Nossa, amo, amo, amo né? pensar nisso. Nossa, enfim, ele colocou, ele ligou música, isso, Aninha, isso mesmo. Ele, Sim, amor, pensei em você falando isso, tá? ele colocou aí as notas musicais, né? Ele colocou como cada um dos planetas. Então, cada nota Sim, tem uma cada um dos regência de um signos planeta. do zodíaco. Cara, isso é muito louco da gente ver. Porque quando a gente vai pesquisar lá no tio Google, no tio YouTube lá, né? Lógico, com algo para reforçar sempre a sua pesquisa, tá, gente? Não se pautem só pela internet. Muito embora a internet tenha algo maravilhoso, mas a gente sempre tem que ter uma fonte aqui, né, palpável, para a gente poder se realmente ter certeza das coisas. Mas quando a gente vai colocar lá, som dos planetas, cara, você percebe, quem conhece um pouquinho de música, né? É... Aí, ó, o símbolo, né, da Aninha é a música. É, é. Então, quando a gente fala de música, assim, a gente pensa que, além de pensar na Aninha, a gente pensa que os planetas, eles têm essa vibração. Então, quando ele fez essa ligação das notas musicais com os planetas, ele fez, ele trouxe para nós a realidade da energia daquele planeta em Do questão, macro. né? De algo Ele totalmente traz a energia do macro. universal, do macro para o micro. Exatamente, né? Que é o quê? Que é exatamente o que o símbolo faz. Ele coloca um significado transcendente às coisas, né? E é muito louco, Exatamente. né? Isso tudo. Então a gente pode, daí a gente já pode já viajar. Letras, sons musicais, né? As cifras e tal, as notas, tem a ver com os planetas. Nossa, né? O que será que este som que vem do universo, que foi categorizado em notas, aqui quando a gente está tocando um violão, quando a gente está tocando um piano, quando a gente está tocando um violino, o que, que a gente está trazendo? O que, que a gente está acessando? Que energia é essa que ressoa? Né? Que Pitágoras, inclusive, Exatamente. Que vibra. que a gente vibra, que ele, inclusive, conseguiu falar, nossa, olha, este som parece com isso. Ele conseguiu acessar isso do quê? Do inconsciente coletivo, talvez? Não sei, não estava naquela época para saber, mas são só suposições, né? Muita conexão, né? Muita Eu penso que é muita conexão. conexão. E Porque aí quando a gente vai pensando em todos esses símbolos, a gente não percebe, ou melhor, a gente começa a perceber o quão cercado de simbologia a gente está. Exatamente. Assim como a gente está cercado de vibração, porque um não está desconectado do outro, Exato, exato. E entrando né? mais ainda fundo nesse lance da música, né? Que é legal a gente ver que é a união das palavras, que são símbolos também, com o som, que é a vibração, que também é um símbolo, né?
Se a gente for pegar pelas notas, também é um símbolo. Então, olha que união poderosa que a gente tem na música, né? Por isso que a música muitas vezes é tida como a maior fonte de elevação dentro de um caminho religioso, né? Porque a Sim, música, sim. ela te conecta a realidades além, a realidades que você, por meio daqueles símbolos, consegue acessar. Então, a música, ela tem o poder de comover você, de te deixar com raiva, ou de te deixar feliz, ou de qualquer coisa. Não é só Ou de pelo te poder que empoderar. ela, não é só pelo poder que ela tem no seu emocional e tal, e no que você Não, é ouve. pelo simbolismo. É Exato. pelo É pelo simbolismo. todo o simbolismo que ela traz, né? Exato. Agora, vamos ir mais longe. Se a gente pega, eu não sei quem de vocês aqui tem experiência com música, mas procurem depois no YouTube. É música barroca. Procura lá, música barroca. É um som limpo, claro. Não estou dizendo que outras músicas não sejam, eu estou dizendo que essa é uma experiência interessante da gente fazer. Aí você coloca lá, música ouve música quando tá tudo. Tudo. Exatamente, porque a música é esse combustível. Ela reflete. Aí se você coloca um rock and roll, por exemplo, uma o que você vai sentir? É outra coisa que você vai sentir. Não tô dizendo que é bom ou ruim, eu tô dizendo que é diferente, Sim. porque são cheios de símbolos que te causam sensações que são de repente contraditórias com aquilo que você tá querendo. Exato. Nem sempre a música que a gente escuta quando tá triste é a mesma música que a gente escuta quando a gente tá feliz. É, Às vezes é, mas às vezes não é, é, né? Porque a música ela vem recheada de simbolismo, não só visual, mas auditivo, mais vibracional, mas enfim. exato, né? Oi, Adrenalina Lu. mesmo, rock. Oi, gente. Oi, Luiz. Adrenalina, total. Mas aí você vai pegar um rock, por exemplo, dos Beatles, é diferente de um rock do Ratos de Porão, por exemplo. Total, né? Total, olha. Porque tem outra simbologia, outra Então, energia naqueles símbolos, etc e o tal. rock, por exemplo, tem muitos símbolos, né? Inclusive, um dos Sim! maiores símbolos do rock é, né? Amo! E para nós isso daqui não é só rock, né? Para nós é o nosso Não! Deus, Deus de chifres, né? Muitas Amo! vezes em Olha o símbolo, olha o símbolo. ao símbolo. Muitas vezes em fotos assim, né? Em fotos assim, as pessoas, nossa, você é roqueira? Falam, não, gente, eu não sou roqueira, não. Eu sou bruxa mesmo. Então, é muito legal isso, né? É muito legal. E ainda na música, é legal a gente pegar aquelas músicas que são só a melodia, né? Não tem nem a Não, o letra. instrumental da vida. Ou então, a letra é em um idioma totalmente diferente que você não entende. Aquelas músicas daquela banda Sim. que você gosta e que ninguém conhece, que a letra não é traduzida. Ou é num alemão louco que Nossa, quando você sim. olha assim, você fala, meu, eu prefiro a música sem a tradução, né? E Sim. é legal É verdade, é verdade. que a gente acessa, né, esse símbolo dessa música, o que ela traz, né? O que ela traz, que simbolismo ela traz? Ah, um simbolismo de uma vida antiga, de uma vida natural, de uma vida assim, de uma vida assado, né? E daí você se conecta com essa energia, né? Então a gente consegue Sim. perceber que tudo tem símbolo. Até nas coisas que a gente acha que não tem, tem um simbolismo, né? E tudo é símbolo. Qualquer coisa, tudo hoje, qualquer imagem, hoje é simbólica, né? Sim, eu acho que hoje em dia, ainda mais com a questão da internet, da comunicação rapidíssima, né? Fast food da vida, cada vez mais a gente está voltando na época do hieróglifos, né? E Sim. a gente está voltando a se comunicar por símbolos. É, Porque até para abreviar um texto no caderno, a gente já usava a simbologia da palavra cortada ou alguns é, símbolos que significam mais, menos, e a gente acrescenta no texto. é verdade. Hoje em dia, qualquer divulgação que a gente vai fazer, ou qualquer oi que a gente vai dar na internet para divulgação sua ou de um trabalho seu, você usa um emoji. É, É um símbolo. é, A gente está voltando na época do hieróglifo, né? é. E aí eu vou mais longe. O meu eu jovem trouxe uma lembrança. Quem de vocês, Libras, é Libras, comunicação? muito boa. Total. Cara, Libras, Total. total, né? Total. E é muito Então, aí legal, o né? meu jovem
Só rapidinho, meu eu jovem lembra de quando eu era criança e tinha agenda, que eu fazia um alfabeto próprio. Eu tinha um alfabeto e cada letra significava um símbolo X. E aí, quando eu ia escrever no meu diário, o que eu não queria que ninguém nunca soubesse, eu escrevia com esse meu vocabulário próprio. Olha, já era Faça bruxa isso, desde gente, é já. bem legal. Ah, bruxa desde sempre, né, amiga? Bruxa desde sempre, amiga. Nossa, como assim? Chegou. Isso, é bem legal fazer isso, essa comunicação. Sim, Porque é um símbolo que é seu, né? E é um símbolo que você pode perpetuar como você pode escrever um livro disso, mas já com essa esquecemos. linguagem. Ah, mas faz parte, cria outro. Exatamente. A gente pode perpetuar isso, né? Contanto que a gente tenha, como a gente estava falando antes, a coerência, né? A Sim, coerência. a coerência é sempre, né? Eu acho que a coerência é preciso buscar em qualquer língua. Exatamente. Simbólica, musical, corporal, a gente precisa buscar a coerência, né, Pan? Senão a gente perde a importância real do símbolo para a nossa vida e dele enquanto consciente coletivo, né? Exato. Eu acho que daqui a pouco o Instagram tá cortando a gente. Eu queria mostrar para vocês aqui um livro que eu acho bem legal. Eu não sei se vocês conseguem. Pera. É bem legal. É Ah, que um lindo! almanaque. Ele é bem bom, porque aqui no fim ele tem um monte, ó. Nossa, que Um legal! monte de símbolos. Nossa, sensacional, hein? Daí eu vou deixar nos comentários da live o autor, tudo certinho. Esse é o volume Boa. 2. Tem o volume 1. Olha, então é enorme. É tipo a enciclopédia dos signos e símbolos. É muito Legal, hein? legal. E eu lembro que eu comprei numa banca de jornal, paguei o quê? R$ 20. Ah, Então eu acho pois que é. as pessoas procurarem sebos, né, no estante virtual, Pode ser que quem se tenha. interessar, tem. Porque tem uma amiga minha que esses dias ela falou, pá, eu comprei um livro assim, assim, assim. E é o volume 1 desse daqui. E vale a Olha, Eu estou indicando porque vale a pena, é muito legal. E é um livro que depois, ele tem bastante conteúdo. É um conteúdo, assim, um pouco resumido para cada coisa, mas você pode se aprofundar, né? E é um livro tipo de consulta. Depois ele vira um livro de consulta. Então é muito interessante, interessante, né? bem legal. E tem um Rico. livro também, né, Tati, que é Símbolos na Nossa Vida, não é alguma coisa assim? A mãe sempre Ai, eu não indica vou esse lembrar livro. agora. Ela sempre indica esse Eu não livro. vou lembrar. Eu sei qual é o livro, mas eu não vou saber o nome dele na íntegra agora. Eu Não vou vou lembrar, pesquisar e eu gente. deixo nos comentários para vocês da live, tá, gente? Tá. A gente tá. O Instagram tá sempre deixando a gente um pouquinho mais, mas já são quase 9h15, então a gente precisa finalizar já. Olha que legal, Lincoln, essa sua experiência. Muito bacana. Sim. É, porque os deuses falam com a gente, Pela né? música, pelos símbolos, como a gente já falou, né? Tem vez que eu acordo, a minha cabeça tá com uma música incessantemente. Aí eu vou parar para pensar o que que aquilo tá querendo me dizer, quais os símbolos que eu tô precisando e que eu tô buscando naquela música, ou que o meu inconsciente me mandou aquela música para me dizer alguma coisa. Exatamente. Isso também é um processo de autoconhecimento, né, gente? É o orar Total, e vigiar, total, total. né? Eu vi, eu senti como que foi dentro de mim, o que que acontece, por que que eu tô cantando, ou fazendo, ou querendo usar, enfim. E não só isso, né? Mas as mensagens, você se sentir e se tornar aberto a essas mensagens, né? Que os deuses Sim, enviam, né? que o simbolismo dos deuses vai nos trazer, né? Exatamente. Às vezes, qualquer coisinha dentro do Facebook mesmo conversa com você de algo simbólico. Então, eu acho que a Sim. gente precisa prestar. É só a gente apurar um pouquinho mais os olhos, é tudo questão de prática, né? A prática torna E aquilo além, orgânico, né? ir além do óbvio, né? Ah, acordei cantando uma música. Não, pera, mas por que hoje? Por que agora? Porque com tudo, não é só com a música, tá, gente? Isso é só porque a gente falou disso agora. É. Mas com tudo.
Por que eu quero me vestir assim? Por que eu quero me vestir assado? Por que eu tô mandando esse oi ou esse tchau, ou falar amor ou não falar, ou mandar o coração, tudo, né? Exatamente. Exatamente. Bem, gente, Então acho que é isso, acho que é né? isso que a gente preparou para hoje. A gente sempre tem muito mais coisa para falar, mas infelizmente o nosso tempo é curto, né? E eu não sei o que está acontecendo, que o Instagram está deixando a gente sempre mais um pouquinho, mas ainda assim a gente não consegue, né? A gente não consegue deixar estendida por muitas horas, né? Mas a gente sempre vai vir com conteúdos legais para vocês e que complementem outros que a gente já veio, tá? Essa, Sim. essa, essa live vai ficar gravada no IGTV, caso vocês queiram assistir de novo, caso vocês não tenham assistido inteiras, ou quiserem compartilhar para indicar para as pessoas que conteúdo bom a gente precisa compartilhar, tá bom, gente? A gente dá as tripas ao coração aqui, então a gente precisa que vocês apoiem a gente, joinha, compartilhamento, muitos coraçãozinhos aí, por favor. Porque daí o Instagram aumenta mais o nosso tempo e Ele aí vai ser entende, muito né? O legal. logaritmo do Instagram entende os símbolos, a linguagem simbólica das pessoas, Exatamente. né? Aliás, uma contagem binária do computador é É símbolo, né, símbolo, gente? Vira aquela meme. contagem binária, que coisa louca, né? Boa Tudo é noite, símbolo. Adriana. Você entrou, mas a gente já está finalizando. Mas foi como eu falei, vai ficar no IGTV e é, depois de uns dias eu coloco no meu canal no YouTube lá da Caixa da Bruxa, ela editada, sem alguns minutos que comem nosso tempo. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi maravilhoso. Como eu falei no começo, é um assunto que me fascina, que eu amo e que eu ficaria horas falando de vários símbolos aqui. Eu estudei simbolismo durante muitos anos. Eu acho que a gente estuda simbolismo todo o tempo dentro da bruxaria. Isso é inevitável. Né? E como terapeuta Sim. também, né? A gente está aí sempre trabalhando com reiki, com chakras, com várias coisas. Então a gente precisa estar inserida nisso. Eu espero que vocês tenham gostado. Gratidão a todos. Um beijo, até a próxima. Obrigado, gente. Semana que vem estaremos aqui com mais um assunto super legal, hein? Esperamos Acompanhem. vocês e compartilhem. Beijo, meu amor. Amo você. Tô Amo! com saudade já. Também estou morrendo de Símbolo de saudade. amor. Beijo! Beijo, Aninha linda. Beijo, Beijo, Aninha. pessoas lindas. Muito obrigado pela presença, Tchau, gente. Gratidão. pelo carinho. Boa noite.